Imagine isto, é terça-feira e acorda cansado. Teoricamente tudo está normal, não houve nenhuma alteração na sua rotina, mas não se sente normal. Sente-se mais irritado, mais cansado, o seu humor vai piorando e não consegue perceber o quê. Mas o seu intestino esteve inflamado ontem o dia todo. E será que estas alterações do humor poderão ter a ver com o seu intestino inflamado ontem? Pois é disso que vamos falar. Vamos falar então aqui do nosso eixo intestino-cérebro, que é a ciência está a descobrir cada vez mais a influência que o nosso intestino tem também no nosso cérebro e nas nossas funções cognitivas, por isso vai ser um episódio dedicado a isso. Olá a todos, o meu nome é Madalena Carneiro, sou enfermeira coordenadora da clínica MyLab.care e hoje vamos aqui falar sobre o nosso intestino, ou sobre o chamado segundo cérebro e esta ligação do nosso intestino ao nosso cérebro. Este ramo da ciência tem cada vez mais vindo a ganhar força, cada vez se estuda mais esta relação entre o intestino e o nosso cérebro, daí cada vez mais se chamar ao intestino segundo cérebro. Este sistema, este eixo então do nosso intestino-cérebro, tem aqui três sistemas bastante importantes. Envolve então o sistema nervoso, o sistema imunitário e a microbiota intestinal. São aqui três eixos bastante importantes que vão fazer com que o nosso intestino tenha algumas alterações também no nosso humor, assim como ao contrário, que a nossa cabeça e os nossos pensamentos também nos deem algumas alterações no intestino. Quem nunca, quando está nervoso, tem mais vontade de ir à casa de banho? É normal, é uma resposta fisiológica normal e lá está, demonstra muito então esta ligação entre a nossa cabeça e também o nosso intestino. Durante muito tempo o intestino foi visto apenas como um órgão digestivo. Hoje sabemos que é muito mais importante do que apenas para a digestão. O intestino possui um sistema nervoso próprio, o sistema entérico, com milhões de neurónios capazes de ligar-se diretamente com o nosso cérebro. E é por isso que muitas vezes é chamado, como eu já referi várias vezes neste episódio, o segundo cérebro. Esta comunicação então é o eixo intestino-cérebro, como também já falei, e é uma rede biodirecional, portanto, de um lado para o outro, da cabeça para o intestino e do intestino para a cabeça, e tem aqui então três eixos importantes. Então é o sistema nervoso, principalmente o nervo vago, que está bastante presente neste eixo, o sistema imunitário e também o sistema endócrino, ou seja, o sistema das nossas hormonas. E as hormonas são muito importantes para o equilíbrio tanto da nossa capacidade de concentração, da nossa memória, de várias coisas. Portanto, estes três sistemas estão ligados e ficam ligados entre o cérebro e o intestino. No nosso intestino vivem bilhões de micro-organismos, entre bactérias, fungos, vírus, e estes constituem a microbiota intestinal. Esta microbiota tem várias funções essenciais. Uma delas é, como é óbvio, a digestão, mas também produzem vitaminas e também ajudam a regular também o nosso sistema imunitário. Mas também podem influenciar o nosso sistema nervoso, porque ajudam aqui, estas bactérias podem produzir algumas hormonas que são bastante importantes para o nosso sistema nervoso, sendo elas, por exemplo, a serotonina, a dopamina ou a GABA. Estes neurotransmissores estão diretamente ligados com o vosso humor e com a nossa capacidade cerebral. Por exemplo, a serotonina é a hormona da felicidade também, quando há baixa de serotonina, normalmente há estados depressivos, e a dopamina também é bastante importante, portanto, estas bactérias vão ajudar também a produzir essas hormonas, esses neurotransmissores, que vão ajudar então à nossa estabilidade, à estabilidade do nosso humor. A investigação nesta área ainda está em desenvolvimento, mas há alguns pontos essenciais que já podemos dizer com alguma certeza que funcionam. A alteração da microbiota intestinal está bastante ligada com quadros depressivos e com quadros de ansiedade. Isto também já cada vez mais está aprovado e já há estudos científicos que comprovam então que esta afirmação é verdadeira. Situações de stress crónico podem, por outro lado, também alterar aqui a nossa flora intestinal e a nossa microbiota intestinal, por isso, como eu disse, isto é biodirecional, portanto não funciona só do intestino para a cabeça, mas também do cérebro para o intestino. Problemas funcionais então intestinais podem também coexistir com algumas alterações a nível do nosso humor. Isto também já está aqui estudado. Estamos a tentar perceber então mais como é que afeta, qual é que é a parte do microbiota que vai afetar isto e na verdade estas alterações não são iguais para toda a gente, nem toda a gente tem o mesmo microbiota e nem toda a gente se sente bem exatamente com o mesmo, portanto há que estudar bastante bem cada pessoa e cada caso. Fatores então que podem ter impacto neste eixo intestino-cérebro. Um deles, e se calhar aquele que é mais relevante, é a alimentação. A alimentação que temos vai influenciar bastante então este eixo, porque se não tivermos uma alimentação adequada, se o nosso intestino não funcionar bem, depois também haveremos de ter alterações então no humor. Outro é o sono. O sono também tem um papel bastante importante nas duas partes, tanto na parte intestinal como na parte cerebral,
vai levar com que esta interferência e este eixo fique prejudicado se houver alterações do sono. Stress crónico, como já falámos, depois o uso de antibióticos, porque o uso de antibióticos vai fazer com que as nossas bactérias boas intestinais também acabam por morrer e vai levar aqui a algumas alterações da microbiota. E a atividade física, ou melhor, a falta dela também poderá ter repercussões a nível intestinal que poderão não ser favoráveis à microbiota. Ou seja, este sistema é todo muito dinâmico e bastante sensível ao estilo de vida, por isso é muito importante mantermos um estilo de vida saudável e adaptado às nossas necessidades para que este eixo, que é tão importante, funcione bem. É muito comum vermos que frases como o nosso intestino é responsável pela felicidade ou que probiotas vão resolver aqui tudo e vão-nos dar uma sensação de bem-estar. São duas frases que se calhar são muito generalizadas. Efetivamente, poderá estar associada a alguns felicidade, mas as coisas não são só unidirecionais e, para além disso, a felicidade, por exemplo, é multifatorial, assim como nem todos os probiotas são bons para toda a gente. É muito importante adequar a cada pessoa. Por isso, coisas importantes que podem fazer. Adotar uma alimentação equilibrada e rica em fibra, é bastante importante. Cuidar do sono e a gestão do stress e evitar intervenções isoladas sem avaliar. A microbiota é muito importante, é muito interessante, cada vez mais há estudos e testes e análises laboratoriais sobre microbiota intestinal. É muito importante estudar e depois de estudarmos, adequarmos então e perceber o que é que aquela microbiota está a influenciar nos nossos sintomas e o que é que podemos fazer. O nosso intestino é um puzzle e cada pessoa é única, portanto não poderemos generalizar as intervenções. É importante serem avaliados, perceberem efetivamente quais é que são as alterações e atuar nas alterações específicas. Se precisarem de saber aqui mais informações, se quiserem alguma consulta de nutrição também que vos vai ajudar aqui nesta fase e a otimizar então a microbiota intestinal, estamos aqui disponíveis. Pode fazer marcação através do nosso site, mylab.cat. Siga-nos também no Instagram, TikTok e Facebook para mais dicas sobre a sua saúde. E não se esqueça de fazer like aqui no nosso episódio. Até o próximo episódio!